Oi gente, eu sou a Pri do canal Roseta Encantada e hoje eu trouxe para vocês um vídeo bastante pedido sobre a Kalanchoe Pink Butterfly. Eu tenho postado algumas fotos no Instagram e o pessoal tá pedindo informações de como eu faço as mudas da Pink Butterfly, né? Pedindo vídeos, pedindo explicações. Então eu resolvi reunir algumas informações para passar para vocês nesse vídeo, tá bom? Vamos lá. Então a primeira coisa que eu tenho para falar sobre a Pink Butterfly é que ela é uma Kalanchoe, né? Variegata. É uma planta que ela tem uma deficiência na clorofila e ela tem essa tonalidade rosada, tá? Ela é uma planta variegata desta aqui, ó. Essa é a planta normal, que é a Kalanchoe Routone. Deixa eu aproximar um pouco ali. Que é exatamente igual a Pink Butterfly, só que a coloração dela é diferente. E também a resistência dos filhotes, né? É bastante diferente. Aí a Pink Butterfly, ela, com o decorrer do tempo, ela foi uma planta variegata que nasceu a partir daquela que eu mostrei. E aí ela foi se consolidando como Pink Butterfly, né? Que é essa planta maravilhosa que a gente tá vendo. Então, ela é uma suculenta da família Crassulaceae, do gênero Kalanchoe, como a gente já falou. Então, gente, essa Routone, ela é um híbrido de Daigremontiana e Delagoensis. Então, essa planta aqui, ela seria o cruzamento dessas duas, né? Que é a Daigremontiana e a Delagoensis, que originou nesta daqui, que variegatou e virou a Pink Butterfly. Não sei se vocês conseguiram entender, tá? Talvez tenha ficado um pouco confuso. Enfim, essas foram as informações que eu consegui a respeito da Pink Butterfly. Eu procurei informações sobre a floração, sobre o período de mudas, mas eu não encontrei. Então eu vou falar pra vocês aqui o que eu tenho de experiência, tá bom? Como vocês podem ver aí na imagem, essa é a minha matriz. E eu vou medir ela junto com vocês pra gente ver o tamanho que tem, tá? Aqui, ó. Ela tá com 66 centímetros aqui, ó. Então, como vocês viram, né? Essa é uma planta bem grande. Essa a matriz. Então, vamos para as mudinhas, né? Muita gente me pergunta, Pri, como que você faz? Eu sempre tento, mas as mudinhas sempre morrem. Eu costumo dizer que eu tenho sorte com essa planta porque eu faço mudas com bastante facilidade, apesar de ser uma planta variegata. As plantas variegatas, né, elas têm um pouco de resistência a enraizar quando ela tem mais partes cor-de-rosa. Então, quanto mais variegata, mais difícil vai ser o enraizamento da nossa planta. Então, acontece muito aqui. Vocês podem ver, ó, que tem bebezinhos como esse daqui, ó, que ele tá bem acinzentado, então ele tem mais clorofila, né? Já esse daqui, por exemplo, ó, ele não tem quase nada de clorofila. O que que tá acontecendo aqui, gente? Elas estão caindo todas ali no fundo, ó. E tá enraizando, inclusive essas que são mais amarelinhas ou mais rosadinhas. Eu perco muito pouca planta com relação a Pink. O que que aconteceu? Quando eu comprei, ela tava mais ou menos nessa altura aqui, ó. Mais ou menos isso. E aí eu tirei todas as mudinhas dela e coloquei pra brotar. O que que eu fiz, gente? Eu coloquei na sementeira e eu fiz vários vasinhos desse aqui, ó, com muitas mudas. Eu percebi que ela gosta de se propagar melhor quando são várias mudas juntas. Então eu prefiro fazer isso até para economizar espaço. Coloco os bebezinhos, ó, vocês podem ver que esse daqui, ó, é bastante amarelinho, ó. E mesmo assim ele tá enraizado. E aí eu coloco elas todas juntinhas num substrato bom, né? Que é isso que eu já ensinei aqui no canal. Se você não encontrou, procura aí nos vídeos que tem a receita de substrato. E aí eu deixo elas aqui. Quando chega mais ou menos nesse nível aqui, ó, nesse tamanho, esse é um pote 6, aí eu separo, coloco, ó, de uma por uma
e elas vão crescendo. Olha para vocês verem, essa daqui é bem amarelinha. Então, eu tenho um índice de perda de Pink Butterfly muito pequeno. Só que é uma planta que ela morre com mais facilidade justamente por causa de ser uma planta variegata, né? Então, gente, outra questão também que é bastante importante avaliar é a questão do sol. É uma planta variegata, mas ela precisa de sol. Então, não adianta você comprar uma planta dessas e querer que ela viva na sua varanda, na sombra, porque ela não vai ser uma planta resistente e ela vai morrer com mais facilidade. Gente, olha essa folha aqui, que coisa mais maravilhosa, de meu Deus. Essa aqui, ó, cadê? Essa. Olha só. Muito bonita. E aí, como eu tava falando, tem que fazer adaptação ao sol. É imprescindível fazer adaptação ao sol. Pode ser que o teu ambiente tenha sol demais, então você precisa moderar, né? Assim, é bom dar sol, mas não exageradamente, né? E aí eu faço isso. Com relação às mudinhas, eu alio um bom substrato com a adaptação ao sol, que agora elas estão na estufa, sempre estiveram na estufa as mudinhas, eu nunca tiro as mudinhas, porque se eu tirar da estufa e pôr na sombra, elas vão morrer. E outra coisa também que é bastante importante, quando tá nesse nível, que estão as mudinhas pequenininhas, ó, desse tamanho assim, eu rego um dia sim, um dia não. Que são as mudinhas pequenininhas, ó, vocês podem ver, tem um monte. Lógico que o que tá aqui no meu vaso não tem como eu fazer isso, por causa da minha matriz. Senão eu vou matar a minha matriz se eu molhar um dia sim, um dia não. Mas, né? Peraí. Essas que eu retiro, que eu coloco todas pra brotar, essas eu molho um dia sim, um dia não. Vocês podem ver, ó, que tá até meio úmida a água, a terra. Tem até alguns outros vasos ainda, tá? Então, é assim que eu faço as mudas. Morre, uma ou outra morre. Mas eu tenho um índice de brotação muito bom com relação a Pink Butterfly. Tanto que eu já vendi muitas mudas, né? E assim, elas são plantas bem resistentes. Eu nunca tive problema, nunca tive fungo. Elas estão crescendo bem. Vocês podem ver que tem um monte, ó. Isso tudo é Pink Butterfly. E isso só as que eu tô tendo agora, porque eu já vendi um bocado. E tem algumas outras também pequenininhas assim, ó, que não tem necessidade de eu mostrar pra vocês. Mas olha só, elas vão brotando, ó. É muito simples. Eu acredito que se você aliar o sol com uma rega adequada, lembrando que não é bom encharcar e deixar muito encharcado, né? Molha um pouquinho um dia sim, um dia não. Vai fazendo testes também, né, gente? Porque nem tudo que dá certo pra mim dá certo pra outra pessoa que tá em um lugar que tem um clima diferente, que tem a terra diferente, o ar é diferente, a umidade do ar, né? Então, é sempre bom a gente fazer testes. Então, é assim que eu faço as mudas. Não tirei mais mudas, tá? Não sei se eu tenho que tirar, porque vocês estão vendo aqui, ó, que tem bastante raízes aéreas, né? Que são raízes nas mudinhas. Vocês conseguem ver isso. É bem bonito de se ver, mas eu não sei se eu tenho uma necessidade de tirar realmente essas mudas para plantar. Eu não sei se elas vão secar. Da outra vez eu lembro que começou a secar algumas mudas, e aí eu me desesperei, arranquei tudo e coloquei pra brotar. Então deu assim, da outra vez deu mais de 100 mudas de Pink Butterfly, que são essas que ainda estão crescendo, né? Mas eu tô observando pra ver se eu vou ter que realmente tirar essas mudinhas. Gente, outra coisa que me preocupa com relação a Pink Butterfly. A gente sabe que essa daqui, ó, que é a normal dela, chega uma certa idade, ela dá um haste floral no centro, que vai sair daqui do centro, ó, e ela vai crescer enorme e vai dar flores, e aí a planta, ela começa a secar, e aí dá várias mudas. Eu não sei, mas eu acredito que seja do mesmo jeito com a Pink. A minha ainda não chegou nessa idade. Não achei informações, então se você já teve uma Pink Butterfly que deu flores, por favor, deixe aí nos comentários o que aconteceu com ela depois. Porque eu acredito que vai acontecer isso, porque a normal dela faz isso, né? Acontece isso, ela dá flor, vai crescer aí bastante e vai, assim, a planta ela vai meio que minguar e vai dar várias mudas, né? Eu, sinceramente, espero que isso não aconteça. E se acontecer, eu acredito que eu vou cortar essa haste, porque, gente, olha essa planta, imagina, perder essa planta para uma floração, né? Porque não é o mais interessante.
Aí elas vão caindo aqui, ó. Se você esbarrou, ela cai. Vocês podem ver, ó. Vai caindo ali. Essas eu tô deixando nascer, tem bastante. Quando me der na telha, assim, sei lá, acordei um dia, vou arrancar todas as mudas da Pink Butterfly e colocar pra brotar. Vou colocar pra brotar dessa forma, vou colocar várias. Essas aqui, ó, que estão no pote grande, elas estavam todas no pote 11. No pote grande não, pote 7, né? Elas estavam todas juntinhas no pote 11. E aí eu vi que estavam começando a soltar bebezinhos. E aí eu falei assim, eu vou separar, porque pra mim, eu tenho preferência de cuidar delas separadamente, né? Cada uma no seu vaso. Só que eu já percebi isso, que a Pink, ela brota mais rápido, ela nasce mais rápido, até se desenvolve melhor quando ela tá com muitas mudinhas juntas. Não sei se é impressão minha, pode ser impressão, mas foi o que eu pude observar aqui. Tá, já falei sobre a brotação, já falei como eu faço mudas, já falei qual é o clima que tem que deixar, o tipo de rega, né? Outra coisa que eu tava bastante curiosa, que me perguntaram várias vezes, Pri, qual é o período que ela começa a dar mudinhas? Eu pensei que ela chegasse a um certo tamanho, porque a minha eu já comprei grande, no pote 13. Pensei que ela chegasse a um certo tamanho e começasse a dar mudinhas. Beleza, né? Pensei assim, deve ser o tamanho. Só que eu acredito que não. Por quê? Por que eu acredito que não? Olha aqui pra vocês verem. Essa aqui tá no pote 11. Deixa eu pegar ela aqui. Perdão, tá? Pote 7. Essa aqui tá no pote 7. Ó. Vocês podem ver que tem até um bebezinho ali do lado, ó. E ela começou a dar mudinhas. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Olha só. É muita perfeição. A imagem não tá das melhores, tá um pouco tremido, porque hoje eu não tô usando o tripé, porque o vídeo é mais dinâmico. Tem muita coisa pra mostrar, né? Muita plantinha. Beleza. Começou a dar mudas desse tamanho, né? E aí, o que que acontece? Tem uma outra no pote 6, que é essa daqui, que tá cotoquíssima, e ela já tá dando mudas também. Então, eu acredito que ela tem um período para dar mudas. Pode ser agora no começo do verão, né? Pode ser. Também não achei, procurei informações, também não achei. Mas eu acredito que realmente seja a época. Época de dar mudas, né? Aqui, ó, dá pra gente comparar melhor o tamanho delas. Essa aqui, ela tá praticamente o dobro do tamanho, ó. Essa do pote rosa. E a outra também tá dando bebezinho. Que é uma coisa muito bonita, né? É bem interessante de se ver isso acontecendo. Aí eu acredito que realmente seja o período. Porque assim, nem todas elas são da mesma época. Algumas são um pouquinho mais novas do que as outras. Porque eu tirei primeiro umas poucas, né? Depois eu tirei todas as outras. Então, não são do mesmo período, né? Essa daqui, por exemplo, essas aqui, elas já são mudinhas que caíram depois que ela voltou a dar mudas. Olha o tanto que vocês podem ver que até aqui ela tá sem mudas. E aí, quando ela voltou a dar mudas, foi caindo algumas e eu fui botando aqui, ó. Então, são todas de um período mais ou menos diferente. Essas assim, ó, por exemplo, essas maiores são todas da mesma época, ó. Essas que estão mais no tamanho menorzinho, elas já são também da mesma época. E vocês podem ver, ó, que o vaso, ele não influencia muito. Essa daqui, por exemplo, eu mudei hoje. Tava num pote 6, estavam várias no pote 6. Essa daqui também, ó. Elas estavam todas juntas no pote 6. E aí eu separei, pra vocês verem que também o pote, ele não influencia tanto no tamanho. Mas vocês podem ver que elas estão todas crescendo saudáveis. Não tem assim uma sofrendo, assim, querendo morrer, nem nada. Até para replantar elas eu acho bastante simples. Então eu costumo dizer assim, porque o pessoal fala, é tão difícil fazer muda da Pink. Mas eu costumo dizer assim, gente, tem suculenta que pra mim é tão difícil de fazer muda, que é tão simples para outras pessoas, que eu acho que varia muito assim do que a gente acerta, né?
Por exemplo, eu tenho muita facilidade com a pink, então eu acertei a mão com a pink, mas tem outras que eu não consigo fazer muda de jeito nenhum. E é assim com todo mundo que produz suculenta. Eu sempre tenho mais facilidade com umas do que com as outras, tá? Mas eu acredito que com essas dicas já vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês identificarem. Gente, primeira coisa, analisa para ver o que está acontecendo. Analisa a terra, analisa o ambiente, a rega. Porque se você deixar a terra muito seca, ela também não vai desenvolver legal. Se você molhar demais, ela vai dar fungo, vai morrer, vai melar, né? Então é sempre bom a gente observar primeiro para ver o que está acontecendo. Por exemplo, a questão das raízes. Eu vou observar para ver se... Eu acredito que vai chegar um momento que elas vão começar a secar e cair sozinhas, né? Como às vezes acontece. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Olha só. Nossa, é bem bonita essa planta. É uma das minhas queridinhas, não tem assim muita dificuldade de cultivo. No pote grande eu molho mais ou menos uma vez na semana, porque ela tem tendência aqui embaixo a enrolar, a dobrar as folhas para baixo, quando ela falta água. Teve uma cliente que veio me perguntar e eu demorei um tempão para conseguir observar isso. Ela vai dobrando a folha para fora ou desidrata a folha de baixo. E eu já percebi que isso é falta de água, então eu molho mais ou menos uma vez na semana. Mas eu molho bem, ó. Vocês podem ver que essa folha aqui tá secando, ó. Outra coisa, gente, a Kalanchoe Pink Butterfly, ela não dá mudinha só na ponta assim não, tá? Se você arrancar uma folha ali embaixo, ó, se você arrancar uma folha, ela vai dar mudinha do mesmo jeito. Só que o que eu percebi é que as mudinhas que nascem dessa forma, elas são mais difíceis de pegar. Eu não sei se talvez seja, se ela nasce mais fraca, eu não sei. Mas aconteceu isso umas 3 vezes, de eu quebrar uma folha sem querer e nascer mudinhas e elas não pegaram. Nenhuma delas pegou. Mas essas aqui, mesmo as mais amarelinhas, ó, que tem menos clorofila, elas pegam bem. Então, não sei, né? Assim, pode ser uma questão de ambiente, pode ser uma questão de adaptação, né? Que cada um tem mais facilidade com um tipo de planta. Olha só, gente, como é linda. E várias mudinhas. Essas aqui já estão no ponto de venda, ó. É bem interessante. Mas eu vou continuar pesquisando, porque eu ainda quero saber com relação à floração. Espero que não venha tão cedo, né? Se for realmente isso que eu tô pensando. Mas, no geral, eu acredito que tá tudo bem com a minha Pink Butterfly. Tá bem bonita. Se você tiver alguma dúvida que eu não respondi nesse vídeo, esse vídeo foi mais pra bater um papo mesmo, né? Se você tiver alguma dúvida que eu não respondi, deixa aí no comentário, tá? Que a gente tá sempre procurando saber mais coisas, sempre pesquisando pra ver se a gente encontra as respostas que a gente precisa, né, pro nosso cultivo. E fazendo vídeos novos. Então, se você tem dúvidas, já deixa aí nos comentários. Já compartilha com os amigos. Se você tem Kalanchoe Pink Butterfly, principalmente se você comprou com a gente, posta no Instagram e marca a nossa hashtag, que é a hashtag Roseta Encantada. E deixa o seu like, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Uma coisa que eu adoro na Pink Butterfly é colocar elas nos vasinhos cor-de-rosa, porque as mudinhas ficam da mesma cor do vaso. E eu acho isso muito interessante. Olha só como é legal.